Os discípulos de Jesus eram, na sua grande maioria, homens muito simples. Eles foram chamados das camadas mais populares, mais simples. Eram operários, pescadores, a maioria deles eram pescadores. E não é de se esperar dos pescadores refinamento social. Os pescadores têm uma atividade rude, uns horários rudes de trabalho, um trabalho pesado. E isso faz com que eles também sejam pessoas rudes, pessoas pesadas, linguajar pesado. Não era de se esperar que pescadores tivessem uma linguagem refinada. Pedro e João eram desses. Eles haviam sido chamados enquanto pescadores. Ficaram com Jesus por 3 anos e meio aproximadamente. E após a morte de Jesus, Pedro e João estavam pregando o Evangelho. Pregando que Jesus, que o Cristo, que Jesus que havia sido crucificado era o Cristo da profecia. Isso despertou nas guardas e nos sacerdotes uma oposição muito grande e eles foram presos. Presos para no dia seguinte serem ouvidos no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era praticamente a Câmara Legislativa de Israel. O Sinédrio era composto por um príncipe, um sacerdote e outros representantes do povo, a maioria escribas, fariseus. E o grande Sinédrio que se reunia em Jerusalém tinha 72 membros. Eles se reuniam num semicírculo, assentados num semicírculo, e o orador falava no meio desse semicírculo. Lá estava agora, no dia seguinte, João e Pedro para falar diante do Sinédrio. 2 pescadores para falar diante das autoridades legislativas. O discurso de Pedro foi tão eloquente que os membros do Sinédrio ficaram maravilhados. Vejam lá Atos 4:13. Atos 4:13 diz o seguinte: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Como é que aqueles pescadores podiam estar falando com tamanha intrepidez, com tamanho ânimo, com bravura, com destemor? E eles próprios se maravilharam com essa transformação e entenderam e sabiam que eles tinham estado com Jesus. Mas apesar desse deslumbramento com a eloquência de Pedro e a postura de João, eles deram uma ordem para eles: olha, vocês não vão falar mais, parem de falar. Veja lá, por favor, 4:18, Atos 4:18. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Olha, vocês vão para com isso. Quem está mandando é a maior autoridade legislativa de Israel. Parem. Qual a resposta, irmãos? Vejam lá, versos 19 e 20. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós que é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Vocês estão pensando que são a autoridade máxima, estão acima de Deus? Nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer o que vocês estão mandando? Nós não podemos parar de pregar o que vimos e o que ouvimos. E nós, irmãos, que vimos e ouvimos, que temos na palavra de Deus um testemunho tão forte, vamos parar de pregar? Vamos nos intimidar por conta dos preconceitos sociais? Vamos nos intimidar porque vão falar assim: esse pessoal ainda acredita na Bíblia, esse pessoal acredita em ressurreição. Vão falar assim: são iguais os que acreditam na Terra plana.
acreditam na criação, vamos parar de pregar por isso? Vamos deixar de ter coragem? Veja, por favor, o texto da lição, a página 22. É o texto do livro Caminho a Cristo, na página 78. Lá diz o seguinte, a senhora White que escreve: no momento em que uma pessoa aceita a Cristo, em seu coração nasce o desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Cristo Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Nasce o desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Cristo Jesus. Será, irmãos, que nós estamos apresentando, falo por mim, será que eu estou apresentando o meu amigo, o Senhor Jesus? Às vezes nós gostamos de dizer que somos amigos de pessoas importantes. Nos envaidece, né? Eu sou amigo do fulano, sou amigo do deputado fulano, sou amigo do pastor fulano. Será que nós falamos com a mesma ênfase, somos amigos do Senhor Jesus? Que o Senhor nos ajude para que a gente possa apresentá-lo, representá-lo e apresentá-lo aos outros. Porque essa é a ordem que foi dada. Apresentar a Jesus, apresentar o plano da salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.